Olá, seja muito bem-vindo você que vai participar junto comigo aqui de mais uma live sobre como resolver seus conflitos conjugais. Eu queria começar essa live contando uma história. Hoje eu vou falar sobre diálogo do casamento e eu queria contar uma história real. E é a história de um casal e ela aconteceu há muito tempo já. E esse casal, a esposa estava na casa, eles tinham dois filhos, um rapazinho e uma mocinha na adolescência já. E a mãe estava discutindo muito, uma briga dentro de casa. Ela e a filha tinham assim um gênio forte, né, um temperamento forte, explosivo, e elas discutiam muito, tanto a mãe quanto a filha. Havia muita discussão dentro de casa, por diversos assuntos relacionados ao trabalho da casa, relacionados aos namoradinhos que a filha arrumava, relacionado à escola. A discussão era diária com a filha. E um dia ela estava discutindo com a menina, uma discussão acalorada, e o pai entrou, tinha vindo do trabalho, e deu um bom dia, assim, né? E a mãe não percebeu, a esposa não percebeu, mas ela deu aquela resposta. Ele falou, citou alguma coisa do trabalho, e ela deu uma resposta: eu lá quero saber do teu trabalho, eu estou aqui nessa casa o dia inteiro, lidando com essa menina e discutindo com ela, e deu uma resposta bruta e dura para o seu esposo, que tinha vindo do trabalho, voltado do trabalho feliz. Ele trabalhava com representações, né, com vendas, e ele tinha fechado um negócio assim maravilhoso, né, um negócio muito lucrativo financeiramente, e ele estava feliz, mas aquela resposta dura da mulher bateu nele assim, e ele, coitado, ele recuou. Mas depois de um certo tempo que a mulher continuou falando, ele não aguentou e ele revidou também. Aí ele começou a discutir na mesma altura da esposa e a falar palavras duras também, e a dizer coisas duras para a esposa. A menina, que já não estava mais participando da discussão, entrou para o quarto batendo a porta, a filha do casal, e o casal continuou discutindo. Agora a discussão não tinha mais nada a ver com a filha. A discussão agora era um jogar na cara do outro algumas coisas que fez lá no passado. A discussão foi ganhando volume, né? Foi girando aquele ciclo de discussões e de palavras duras e de xingamentos, e o casal foi lembrando coisas passadas e lançando em rosto algumas coisas, e a discussão ganhou um vulto assim que não deveria. O marido, que havia acabado de entrar em casa todo feliz porque havia fechado uma venda, agora saiu porta fora, batendo a porta, decidido a voltar para a rua. Ele pegou o carro na garagem e voltou para a rua de novo, dizendo que ia para a casa da mãe, que ficava num outro bairro distante na cidade. E ele saiu apressado com o carro, bravo mesmo. A mulher ficou em casa e agora ela estava sozinha, ela não estava discutindo nem com a filha mais, e agora o esposo, que tinha entrado no meio daquela discussão, tinha saído bravo. Agora ela estava sozinha dentro de casa, os filhos cada um num quarto, e ela arrependida porque começou a lembrar os fatos e pensou: puxa, o meu esposo entrou tão feliz, né, contando coisas do trabalho numa felicidade, e eu, não sem perceber, ou na minha ira, eu falei algumas palavras que não devia. E ela agora estava com desejo de pedir perdão para ele.
Ela pegou então o telefone, o celular, começou a ligar para ele para ver se ele atendia, para ela pedir perdão e pedir para ele voltar para casa, mas ele não atendia o celular. E ela ligou para depois, algumas horas depois, para a casa da mãe do esposo, a sogra dela, né, perguntando onde é que o esposo estava, e a sogra também não sabia onde estava o rapaz. Ele não havia ido para a casa da mãe dele. Sei que horas se passaram, já na madrugada o telefone toca, ela vê que é o telefone do esposo e ela, oh, graças a Deus ele está ligando para mim. Ela atendeu o telefone e uma voz feminina do outro lado do telefone perguntou assim: boa noite, a senhora que é a minha flor? Ela achou aquilo estranho, minha flor? Por que minha flor? Era uma voz de mulher, a única pessoa que a chamava de minha flor era o seu esposo, não é? Era como ele carinhosamente a chamava. E a mulher respondeu: sim, meu nome é fulana, meu esposo me chama de minha flor, quem é você? E ela se identificou, era uma médica de um hospital da cidade, contando que o esposo dela havia sofrido um acidente e eles haviam encontrado o telefone, né? E eles viram as mensagens do WhatsApp que ela deveria ser a esposa dele e ligaram para ela para informá-lo que ele estava na UTI, muito mal, muito mal. Ela se arrumou toda e rumou para o hospital. Apesar de o esposo estar na UTI, ela não poder vê-lo, a não ser na hora que os médicos indicassem. Mas ela foi mesmo assim para pegar notícias do esposo. O esposo estava muito mal, estava respirando por aparelho, sedado, sem nem comunicação, ainda com tubos, né? E ela ficou desesperada, porque o que havia gerado aquele acidente tinha sido a discussão, e ela começou a se sentir culpada por isso. E dias se passaram, e ela ia ao hospital no horário em que se podia fazer as visitas, e ela, diante da cama do esposo, o esposo sem poder falar, entubado, ela chorava, e a única coisa que ela dizia durante alguns dias era: me perdoe, por favor, me perdoe. Foram mais ou menos 6 a 7 dias nessa agonia, todos os dias indo ao hospital e dizendo: por favor, me perdoe. No 8º dia, eles ligaram para a mulher, né, a médica, dizendo: olha, seu esposo, ele voltou à vida, ele está consciente, nessa madrugada ele respirou de novo, ele abriu os olhos, ele começou a querer balbuciar algumas palavras e você vai poder falar com ele hoje. No horário de visitas, ela correu para o hospital e foi falar com seu esposo, que não estava falando ainda, estava começando a querer a falar algumas coisas, bem pouco, mas já estava se recuperando. E ela chegou no hospital, a primeira palavra que ela falou foi: por favor, me perdoe. E ele balançou a cabeça, fez um gesto bem simples, bem humilde, assim, de positivo, né? Assim: eu te perdoo. E esse casal, ele, graças a Deus, ainda está casado. Eles se perdoaram e a partir de então eles começaram a vigiar a palavra um do outro, o que um dizia para o outro. E é exatamente sobre isso que eu queria meditar com você agora e conversar nessa live, sobre um tipo de diálogo que gera conflitos em seu casamento e pode trazer até a morte.
que é esse diálogo que está expresso lá em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O tipo de diálogo que gera conflitos no casamento é esse aqui que o sábio diz: a palavra dura que suscita a ira. A palavra dura que vai trazer a ira dentro do seu casamento. Foi exatamente isso que aconteceu com esse casal. Quando a esposa respondeu de uma maneira áspera, dura, e aí suscitou a ira do esposo, e aí começou todo o litígio, começou toda a briga, todo o conflito. É essa palavra dura que eu gostaria de falar com você e que tem muito a ver com os nossos dias. Os casais, eles estão dizendo palavras duras um para o outro nos últimos tempos. E a gente tem cuidado de muitos casais assim. Casais que estão em conflito por causa de palavras duras, palavras ásperas e palavras que têm trazido a briga para dentro de casa, a luta, né? O litígio para dentro do lar. Os motivos são os mais diversos. Talvez, como essa esposa, seja a confusão dentro de casa, né? Discussão dentro de casa, do trabalho diário, o problema com os filhos. Às vezes são coisas no trabalho que ou o esposo ou a esposa trazem, dificuldades do trabalho, eles trazem para dentro de casa, e isso gera conflitos. Às vezes são questões pessoais, né, do relacionamento do esposo e a esposa, houve algum tipo de traição, ou houve algum problema, alguma coisa que ele fez ou que ela fez e que eles não gostaram de ver ou de presenciar, e aí isso gerou esse conflito dentro de casa, isso gera esse diálogo duro, ríspido, palavras que machucam, que ferem, e são diversos fatores que geram esse tipo de diálogo que vai trazer conflito para dentro de casa. E aí tem que ter cuidado com 3 coisas básicas aqui, que eu não vou entrar em detalhes, eu já falei isso até em outras lives, mas é preciso tomar cuidado. Cuidado com o que você diz, muito cuidado, porque o conteúdo daquilo que você fala pode trazer conflito. Aquilo que você fala, às vezes você fala mansamente, às vezes você não fala de uma maneira bruta, às vezes você não fala de uma maneira irritada, mas alguma ou outra palavra que você fala, o conteúdo da sua fala pode gerar conflito. Aí tome cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você fala. E é preciso tomar cuidado, porque essas palavras, elas podem trazer esse conflito para dentro de casa. Olha o que diz aqui, Provérbios, por exemplo, 16, 24. Ele diz: palavras agradáveis são como o favo de mel, dóceis para a alma e medicina para o corpo. São palavras agradáveis, ou seja, aquilo que você diz é agradável. Pode ser que você diga de uma maneira até brincando. Outro dia a gente estava conversando com um casal em que ele disse uma coisa brincando para ela. E ele fez uma brincadeira. Era realmente, na mente dele, era uma brincadeira. Só que ela não gostou da brincadeira. Não era uma palavra ríspida, não era uma palavra dura, não, foi uma brincadeira que ele fez com ela que ela não gostou. Ou seja, ela não gostou não é que ela não gostou da forma que ele falou, ela não gostou daquilo que ele falou, da brincadeira que ele fez. O conteúdo estava errado.
Mas não tinha nada de rispidez, não tinha palavra dura, não tinha ira, não tinha nada disso. Era apenas uma brincadeira com um conteúdo, com uma coisa que trouxe conflito para o casamento. Então, cuidado com aquilo que você diz. Tome muito cuidado. Todas as suas palavras dentro do seu casamento são importantes. Uma outra coisa que você deve ter cuidado é com a forma que você fala. Porque, às vezes, aquilo que você fala pode ser importante, mas o jeito como você falou já machuca, já magoa, já traz conflito para dentro de casa. Então, cuidado com a forma, o jeito como você fala. Né? E essa é algo que os casais têm tropeçado muito, o jeito como se fala um com o outro. Palavras ríspidas. Recentemente, a gente estava conversando aqui e eu falei com a Ângela, né? A Ângela me disse uma coisa assim, e o que ela me disse estava certo, mas a forma, o jeito como ela me falou, eu não gostei. Eu achei que foi assim desrespeitoso a forma como ela falou. A voz foi alterada, não é? O semblante estava alterado e a forma não foi boa. Então, eu recebi aquilo como uma agressão, como um desrespeito, mas na cabeça dela não tinha sido, porque ela estava prestando atenção no conteúdo, naquilo que ela disse. E aquilo que ela disse realmente não tinha agressão nenhuma naquilo que ela falou. Mas a forma como ela falou foi errada. É preciso tomar cuidado também com o tempo. Quando você vai dizer? Aquela esposa, quando o marido entrou todo feliz, todo alegre, todo contente, dizendo coisas, ela respondeu de uma maneira ríspida. Quer dizer, o tempo estava errado. Era tempo de se alegrar com o marido. Era tempo de deixar a briga da menina de lado e agora vou me alegrar com o meu esposo pela venda. Depois, no tempo certo, eu falo da briga com a minha esposa. E talvez o esposo também deveria ter sensibilidade para sentir o local e ver, bom, agora não é hora de eu falar das minhas conquistas do emprego. Eu tenho que esperar um pouco, vamos solucionar o problema aqui da discussão da minha esposa com a filha e depois eu falo das minhas conquistas do trabalho. Ou seja, o tempo é importante. Saber qual é o tempo certo, quando você vai dizer as coisas. Essas três coisas são importantíssimas quando você vai dialogar e você quer evitar os conflitos dentro do seu casamento. É preciso tomar cuidado, então, com os gestos. Tem gente que fala com muitos gestuais, né? Gesticulando muito. E esses gestos, às vezes, ofendem. Então, tome cuidado com os gestos. Tome cuidado também com a sua expressão facial. Tome muito cuidado. Os casais sabem bem disso. Quando um ou outro está irritado, ele olha no rosto, ele não precisa dizer nada. Ele já sabe, fulano ou fulana está irritado ou está irritada. E quando você fala com seu esposo com essa expressão de irritação, você já ligou o alerta nele ou nela. Ele já vai ficar na defensiva. E a resposta dele pode ser que não seja boa. Aliás, geralmente não é boa. Então, cuidado com a sua expressão facial. Não leve, não expresse a sua ira através dos seus olhos, do seu rosto, né? Tome cuidado, então, com aquilo que você expressa na sua face. Bom, eu queria dar aqui para você, falando desse diálogo que gera conflitos, eu queria dar pelo menos 2 dicas para você melhorar o seu diálogo e não responder de uma maneira dura, como diz aqui o sábio. A palavra dura, suscitando a ira.
para que você não responda da maneira dura, você precisa ter duas coisas, pedir ao Senhor duas coisas. Primeiro, peça a Deus que você tenha sabedoria naquilo que você fala. Peça a Deus sabedoria. Provérbios 14, no verso de número 1, o autor de Provérbios diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, a destrói, né? Então, a mulher que edifica a casa, ele diz, é a mulher sábia. Certamente essa mulher sábia aqui que edifica a casa é a mulher que tem sabedoria no falar. Aquela que sabe falar com sabedoria. Se você sente e vê e percebe que, olha, eu não tenho sabedoria no falar, eu preciso, peça a Deus. Lá, Tiago, capítulo 1, no verso de número 5, Tiago fala sobre isso, o apóstolo Tiago, ele diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai dar, ele vai dar sabedoria para você. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu não tenho sabedoria quando eu respondo o meu esposo, quando eu falo com a minha esposa, é sempre com rispidez, é sempre com impaciência. Então, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Outro texto importante aqui para nós é Provérbios capítulo 18, no verso 21. Olha o que diz aqui o sábio. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, estão naquilo que você fala. Lembra da história que eu contei no começo? Por causa daquela discussão, o esposo quase morreu. Ela quase perdeu o esposo. Por causa da discussão, ele saiu irritado, dirigindo naquele trânsito caótico, saiu, como dizem aí, cantando pneu, e saiu bravo, né? Imagina ele dirigindo com aquelas tensões todas do casamento, naquele trânsito, correndo feito um louco, e quase perdeu a vida por causa disso. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com aquilo que você fala. Você pode gerar morte ou pode gerar a vida. Ou, quando não é morte física mesmo, é morte emocional. Você, quando responde de uma maneira dura, quando o seu diálogo é duro, você pode não matar fisicamente, mas você está matando emocionalmente o seu esposo ou a sua esposa. Então, cuidado, muito cuidado com aquilo que você fala. Se você sente que você vai responder de uma maneira dura, que você está irado, não responda, não é hora de responder. Lembra do tempo? Então não responda. Simplesmente diga: olha, não vou responder porque estou irritado, vamos, depois a gente conversa. É mais sábio fazer assim do que você responder de uma maneira sem sabedoria. Então você quer um diálogo que não traga conflitos no seu casamento, peça a Deus sabedoria no falar. Senhor, me dá sabedoria naquilo que eu devo falar. Outra coisa que você deve pedir a Deus é alegria interior, aquela alegria que ninguém tira. Por que alegria? Porque quando você tem alegria, você responde com aquilo que você tem. Lembra? Tem um ditado popular que diz que ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá, a gente só dá o que tem. Se você tem alegria dentro do seu coração, as suas respostas, o seu diálogo com seu esposo, com a sua esposa, é diálogo de alegria. Agora, eu não estou falando dessa alegria externa, tá? Eu não estou falando que você tem que ser um comediante. Não é alegria de contar piadas, tá? Não é alegria de varrer para debaixo do tapete os problemas, não. Não é alegria, é alegria interior. Que tipo de alegria é essa?
Provérbios capítulo 15, verso 13, ele diz isso. Ele fala o coração alegre dá formosura ao rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Por quê? Alegria interior. Porque quando o seu coração está alegre, o seu rosto transparece essa alegria. Aí você não vai transparecer mais ira. A sua expressão facial não será aquela expressão de ira. Você vai transparecer alegria. Então, peça a Deus essa alegria interior. Só quem pode colocar alegria, que pode brotar essa alegria interior em você é Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Você não consegue produzir isso. Tá? Nós conhecemos casais em que o marido às vezes tenta disfarçar as brigas, disfarçar e tentar transmitir uma alegria, mas é uma alegria externa, passageira, né? Daqui a pouco ele está irritado, ele não consegue sustentar vamos dizer, essa hipocrisia, ele não consegue sustentar esse teatro a vida toda, daqui a pouco ele está irritado. A alegria interior não, a alegria que Deus coloca no seu coração, não, essa alegria ninguém tira. E quando o conflito vem para o seu casamento, você responde com alegria. Seu rosto tem a formosura da alegria que está dentro de você, que foi colocada por Deus lá dentro. Para que transpareça essa alegria, essa formosura no rosto, mesmo nos momentos difíceis, é preciso ter alegria interior. E aí é só Deus que pode colocar. Peça a Deus, Senhor, coloca dentro de mim essa alegria interior. Essa alegria interior para que eu não responda com ira, mas eu responda segundo esta alegria que mora em mim. Para que eu não tenha expressões faciais de raiva, de ira, né? Mas que as minhas expressões sejam reflexo dessa alegria que está dentro de mim. Peça a Deus essa alegria. Agora, que tipo de alegria é essa? Que tipo de alegria é essa? Quem nos explica esse tipo de alegria é o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, no verso 4, ele diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Presta atenção nessa expressão, no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Interessante que ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. O que é que quer dizer essa expressão no Senhor? E aí está o cerne, né? Está o centro da alegria que Paulo quer que a gente tenha. Essa alegria tem que estar no Senhor. A base dessa alegria é o Senhor. A base da sua alegria para trazer paz e resolver os conflitos do seu casamento não está no seu esposo. Você não vai se alegrar naquilo que o seu esposo faz para você, nos presentes que ele dá para você, né? Se ele é bondoso com você ou não, se ele é uma pessoa sorridente ou não, se ele é uma pessoa que não te dá trabalho ou não, se ele é uma pessoa que está sempre contente, ou se ele é uma pessoa que não traz conflitos, se ele é uma pessoa que não te magoa, se o seu esposo é uma pessoa que não te fere com palavras, se ele é uma pessoa que não te trai, que não cai em adultério, se ele é fiel. A base da sua alegria não deve estar nisso. Sua alegria não está baseada naquilo que seu esposo faz ou deixa de fazer. Da mesma forma, a sua alegria não está baseada naquilo que a sua esposa faz ou deixa de fazer. Se ela é uma boa esposa, se ela é fiel, se ela é uma esposa que cuida bem do lar, se é uma esposa que
que tem relações sexuais com você todo dia, ou se ela é uma esposa que ela é boa para você em todos os sentidos, se ela não é nada disso. A base da sua alegria não está na sua esposa, naquilo que a sua esposa faz ou deixa de fazer. A sua alegria deve estar baseada no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Ou seja, sua alegria deve estar baseada naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez e naquilo que Deus fará. Deixa eu te explicar isso. Você se baseia, a sua alegria é baseada naquilo que Deus é. O que Deus é? Deus é santo. Deus é santo e quer que você também seja santo. O que Deus é? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Você deve se alegrar nisso. Eu tenho um Deus que é todo poderoso e que pode resolver todos os problemas da minha vida e eu vou me alegrar nisso. A minha alegria vai estar baseada naquilo que Deus é. Deus é santo, santo, santo. A terra está cheia da sua glória. Eu me baseio nisso, eu adoro e sirvo a um Deus que é santo. A minha alegria, a sua alegria tem que estar baseada nisso. Para quê? Para que ela possa refletir no seu casamento. Baseado naquilo que Deus fez. O que Deus fez? Ora, Deus fez o maior resgate do universo. Jesus veio, ele morreu na cruz, ele pagou o preço dos pecados para que você fosse herdeiro da vida eterna. Esse é o maior resgate que existe no universo. Deus em Cristo nos reconciliou consigo. Ou seja, você sabe o que isso quer dizer? Que quando você morrer, quando você partir desta vida para outra vida, você que abriu o coração e reconhece Jesus como o único Salvador, você está com a eternidade. Você irá para a eternidade. Você, se Jesus não tivesse vindo e não tivesse feito esse resgate, você não iria para a eternidade. Você iria para o lago de fogo, você iria para o inferno, você iria para a perdição eterna, sofrer no lugar onde há dor e ranger de dentes noite e dia. Mas quando Jesus veio, esse milagre da salvação foi feito. Essa reconciliação foi feita. Ele abriu um novo, vivo caminho para que você pudesse ir para a eternidade. Então se alegre nisso. Seja alegre, você está salvo. Se você entregou o coração para Ele, você está salvo. Que alegria maior há nisso. Aí todas as vezes que os conflitos vierem no seu casamento, você se lembra disso e diz assim: glória a Deus, eu estou sofrendo aqui nessa terra, no meu casamento, mas eu sei que quando eu partir daqui, eu estarei na eternidade. Sabe por que a gente não se alegra nisso? Porque nós somos imediatistas. A verdade é essa, que a gente só está se importando com o que está acontecendo nessa terra. Somos muito imediatistas, a gente quer que resolva logo e agora. Eu não estou nem aí para a eternidade. Essa é a realidade de alguns. E é por isso que o seu coração não é cheio de formosura. É por isso que não existe alegria interior em você. Porque você quer se alegrar só nas coisas da terra. Quer a solução só das coisas daqui. Quer que seu casamento se resolva. É só isso que você quer. Você quer comprar sua casa própria. Você quer ter o seu carro. Você quer ter um bom salário. Você quer viver uma vida pacata nessa terra. E aí, quando os problemas vêm, você não tem a paz interior, porque você é imediatista, só pensa na terra. E aí, se você não tem paz interior, se você não tem essa alegria interior, você vai entrar em conflito e vai ficar irado, irritado e vai, infelizmente, ter os conflitos do seu casamento alongados, gigantescos.
Por quê? Porque não existe alegria interior, porque você não se alegra naquilo que Jesus fez para você na eternidade. Agora, é preciso se alegrar. Essa alegria interior é a alegria naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez, mas é a alegria também naquilo que Deus fará. Se alegre naquilo que Deus pode fazer pelo seu casamento. Ele é o único que pode trazer solução para os conflitos. Ele é o único que pode dar sabedoria para você saber o que falar para o seu esposo ou para a sua esposa. Então, se alegre nisso. Deus pode fazer muitas coisas, muitos milagres dentro do seu casamento. Quando você se alegra nessa possibilidade, ou seja, no Deus para quem tudo é possível. Tudo é possível. Eu me alegro nisso. Eu estou passando um problema, um conflito dentro do meu casamento, mas eu sei, eu adoro o Deus dos impossíveis. O Deus para quem tudo é possível, Ele pode todas as coisas, então eu me alegro nele. Essa alegria interior ninguém tira. E eu vou continuar alegre, apesar dos conflitos. E aí essa paz interior, essa alegria interior toma conta de você, porque você sabe, eu estou passando por dificuldades agora no meu casamento, mas o Deus a quem eu sirvo é o Deus que pode todas as coisas. Ele vai fazer o milagre acontecer dentro do meu casamento. Esse é o tipo de alegria que você deve ter, essa alegria interior, alegria naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus fará. Não sustente, não baseie a sua alegria naquilo que seu esposo ou sua esposa podem fazer por você. Fazem ou deixam de fazer por você, mas baseie a sua alegria naquilo somente em Deus. Eu queria deixar essa palavra com você. Esse é um tipo de diálogo que gera conflito, o diálogo da palavra dura, que suscita ira. Então, cuidado, muito cuidado. A minha oração agora é que essa live sirva para você, tá? Sirva para que você resolva os conflitos do seu casamento que são gerados por esse tipo de diálogo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento.